Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre anúncio publicitário. Vamos compreender algumas características que constituem o anúncio publicitário enquanto gênero textual. Ao ver um anúncio publicitário, provavelmente vocês já observaram que ele compõe-se de elementos verbais e não verbais, ou seja, geralmente existe ali algumas palavras, algumas frases de efeito para sensibilizar o leitor, o observador a respeito do assunto tratado. Também existem algumas imagens, desenhos, ilustrações que se articulam para compor uma visão global do todo ali do anúncio publicitário. Então, vamos trabalhar um pouquinho pormenorizadamente algumas características do anúncio enquanto gênero textual. Então, os objetivos consistem em perceber os efeitos de sentido no anúncio publicitário, identificar o uso de recursos persuasivos no anúncio publicitário e compreender a intenção do texto. Você observa os anúncios publicitários nas ruas? Vejam essa imagem, tem a presença de um garoto e ele está ali rodeado por diversos anúncios publicitários. Tipos de publicidade. Nós podemos ter a publicidade comercial, tem como objetivo persuadir o consumidor a adquirir determinado produto ou serviço. Publicidade institucional, promovida por instituições ou empresas, visa alertar ou sensibilizar o consumidor para comportamentos ou regras da vida social. Então, a publicidade comercial, ela tem esse objetivo de persuadir, de induzir o consumidor a adquirir um determinado produto ou um determinado serviço. Geralmente, tem o objetivo de adquirir lucro para a empresa, para o fabricante. Já a publicidade institucional, ela tem como objetivo alertar ou sensibilizar, tornar o observador, o leitor, sensível a determinada causa, que exige desse leitor, desse observador, algumas atitudes, alguns comportamentos sociais para evitar aí determinadas situações que possam prejudicar as pessoas de uma forma geral. Na situação comunicativa, nós temos que refletir sobre o objetivo do anúncio, qual é a intencionalidade de quem elaborou, qual é o público-alvo, para quem que se destina esse anúncio publicitário e qual é a relação entre a imagem e o objetivo do anúncio, né? De que forma que os símbolos se articulam ali, os desenhos, as formas, se articulam dentro desse anúncio publicitário para que o leitor consiga ter uma visão mais aprofundada do todo e entenda a intencionalidade de quem elaborou esse anúncio publicitário. A linguagem não verbal se apresenta em forma de imagens, desenhos, ilustrações. Também essas imagens são pensadas de forma pormenorizada, a partir de que cores serão utilizadas para compor essas imagens, né? Pode ter a presença aí musical, né, em determinados anúncios publicitários televisivos que usem os recursos audiovisuais, né? Pode ter a voz, pode ter a imagem. Então, nós temos esses elementos que constituem aí a linguagem não verbal dentro de um anúncio. Então, observem aqui nesse slide, a gente tem um cartaz, né? O lixo é seu. Observe que o lixo é seu foi escrito todas as letras maiúsculas ali e na cor preta, né? Fazendo ali uma correlação com o saco de lixo que também é preto, né? O saco maior que está ali, né? E outros menores ao lado ali do saco preto, em cores coloridas. Na sequência, nós temos faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor, né? E uma setinha em vermelho ali, duas setinhas em vermelho, indicando ali uma chamada de atenção no leitor, no observador. Então, temos imagem, título e a argumentação, certo? Vamos para a nossa primeira atividade de aquecimento. Observem essa imagem, né? Observem esse anúncio e respondam que tipo de campanha ele veicula, quais são as ideias que a pessoa que elaborou pretendia veicular, pretendia disseminar. Tá? De que forma será que a pessoa que elaborou pretendia sensibilizar o leitor, o observador, para fazer determinadas reflexões
Então, um tempo para vocês melhorarem aí a proficiência da língua escrita, treinando, né, ao elaborar a resposta para esse enunciado. Retornando então, pessoal, observem aqui uma sugestão de resposta para essa questão, que tipo de campanha ele veicula, esse anúncio aqui, né? Então, se vocês escreveram algo semelhante ao fato de que esse anúncio publicitário divulga a campanha Maio Amarelo de atenção pela vida e conscientização para a redução de acidentes no trânsito. Então, nesse sentido, vocês conseguiram compreender o enunciado. Mas também, se vocês responderam alguma coisa no sentido de analisar os elementos da linguagem não verbal, os desenhos que estão ali presentes, né? Temos ali um transeunte atravessando numa faixa, né? Representando ali o cuidado que temos que ter com a legislação de trânsito. No momento em que formos atravessar as ruas, procurar sempre atravessar pela faixa. Também temos que ter atenção com relação aos semáforos. Será que o semáforo indica que eu posso atravessar a rua? Será que eu compreendo todos os tipos de semáforos que existem? Então, tudo isso são elementos simbólicos que podem atuar na prevenção de acidentes de trânsito. Ok? Aí nós temos também os diversos meios, né, de transporte. Temos ali a motocicleta, a bicicleta, o carro, né, indicando que todas as pessoas, todos os motoristas e também os pedestres precisam estar atentos no cumprimento da legislação de trânsito para a prevenção de acidentes. E embaixo a gente tem ali um símbolo, né, que representa o cuidado e a proteção com relação à vida, e Maio Amarelo, né, grafado nas cores
preta e amarela, ok? Atenção pela vida, né? Na sequência, e os patrocinadores ali, IMIP, FPS, que são as instituições que patrocinaram esse anúncio publicitário. Vamos continuar agora as nossas reflexões lendo um texto comigo. Título: Maio Amarelo. O que é? É um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. O trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema, o assunto, segurança viária, e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos. Observem aqui que no primeiro parágrafo, ao terminar com a palavra situação, foi feito ali, foi inserido a presença ali de colchetes e dentro desses colchetes reticências. Isso significa que uma parte desse texto foi omitida, foi extraído aqui um trecho do texto, né, para poder sintetizar e a informação ficar mais enxuta, para a gente promover a reflexão sugerida nesse vídeo. Continuando. Órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas, né? Então, a ideia é sensibilizar toda a sociedade civil, né, as instituições como os órgãos governamentais, as empresas, entidades de classes, associações, enfim, né, uma infinidade aí de segmentos para alertar com relação às possibilidades de fazer a prevenção aos acidentes de trânsito. E a atividade 2 agora traz o seguinte enunciado: que estratégia o anúncio usa para persuadir o público? Mais um tempo para vocês treinarem a habilidade escrita, elaborando a resposta para essa questão.
Retornando então, pessoal, uma sugestão, né, de pensar aí, uma possível resposta para essa questão, consiste em afirmar que a estratégia utilizada pelo anúncio para persuadir, para convencer o público, busca articular a linguagem verbal à linguagem não verbal, né? Lembrando que a linguagem não verbal, nós temos ali a presença dos desenhos, né? Então, são placas como motocicleta, carro, ciclista e semáforo. Um pedestre atravessando na faixa indica ao que o público deve ter atenção. O laço amarelo faz referência à campanha. E os elementos da linguagem verbal são o slogan da campanha e entidade divulgadora, né? Então, a gente tem ali Maio Amarelo, Atenção pela Vida, como slogan de campanha aqui, elementos da linguagem verbal, certo? Vamos, por falar em slogan, fazer a leitura aqui, né, de mais esse anúncio publicitário que trouxemos para as reflexões desse vídeo. Então, observem aqui, nós temos a figura de um ciclista, né, e no trânsito dê sentido à vida, né? Observem como as palavras foram escritas ali, como foram grafadas, todas em letras maiúsculas, né? E ao lado temos mais elementos da linguagem verbal, né? Está escrito: pedalar ajuda a viver mais, respeitar o ciclista também. Então temos aqui uma alerta, né, a respeito da importância que temos que dar também para os ciclistas, evitando assim que eles possam se ferir ou sofrer determinados acidentes pela falta de atenção das pessoas que estão dirigindo automóveis, motos e etc, né? Então, o que é um slogan? Vejam, um slogan no anúncio publicitário tem a finalidade de manter-se na mente do consumidor. Então, a ideia é sensibilizar e fazer com que o leitor fixe aquela ideia, aquela imagem, né, aquela frase, e realmente se sinta sensibilizado e consciente da ideia que foi tentada veicular ali por quem elaborou o anúncio publicitário. O slogan está associado à imagem, à linguagem escrita e estética. Transcende a materialidade do produto ou serviço, transformando-se no afirmativo indicador dos atributos enunciados no texto publicitário. Então, é o slogan que traz aí essa intencionalidade de fazer com que o leitor fixe, compreenda e não mais se esqueça, né, da ideia que foi tentada de ser disseminada a partir daquele desenho, daquelas cores, do tamanho das letras e etc. E agora vamos para a nossa terceira atividade. Qual o slogan e qual o texto argumentativo nesse anúncio? Então, um tempo para vocês elaborarem a resposta para mais essa questão.
Retornando então, observem lá, né, que esse slogan, ele traz a seguinte frase: no trânsito, dê sentido à vida. Essa frase aqui na resposta, ela aparece entre aspas. Por quê? Porque as aspas indicam a citação, indicam que eu estou extraindo esse enunciado, essa frase, de um outro texto, né? Então as palavras não são minhas, eu não posso cometer o crime de plágio, que é aquele momento em que eu me aproprio das palavras do outro e as uso como se fossem minhas. O que eu faço para fugir do plágio? Então eu coloco as aspas ali indicando que se trata de uma citação, de uma referência, né, de uma frase extraída de um outro texto. Nesse caso, o texto que estamos analisando é anúncio publicitário. Então, o texto argumentativo visa a persuadir, a convencer o comportamento do leitor, ou seja, pedalar ajuda a viver mais. Respeitar o ciclista também, né? Então nós temos aqui duas ideias sendo veiculadas aqui em duas frases, né? Uma no sentido de estimular as pessoas a entrarem em movimento corporal, fazerem uma atividade esportiva, uma atividade física e sair do sedentarismo, e a outra é respeitar o ciclista, né? Então estimula também as pessoas a terem respeito com os ciclistas de uma forma geral. Ok? Então, se vocês fizeram uma resposta semelhante a isso, com certeza vocês conseguiram aí caminhar no sentido de demonstrar que entenderam a questão proposta, certo? Então, o que estudamos nessa aula, né? Identificamos os recursos persuasivos em textos argumentativos diversos, né? E buscamos perceber seus efeitos de sentido a fim de compreender a intencionalidade do texto. Ok? Então, nesse vídeo falamos um pouco mais sobre anúncio publicitário, espero que tenham gostado e até breve.